Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Irmãos, nós temos cada sábado estudado as mensagens do livro Evangelho de Deus. E hoje nós chegamos na última mensagem daquela série de mensagens que tem por título A Salvação é Eterna. Foram duas mensagens mostrando aspectos positivos da salvação ser eterna. E hoje nós vamos inteirar a terceira mensagem, apresentando argumentos contrários à salvação ser eterna. A partir do sábado que vem, se projeta para nós, a partir do sábado que vem, vai começar uma série de mensagens, os irmãos podem ver aí, que vai tratar a maneira como Deus lida com os pecados dos cristãos. Serão 7 mensagens, ou talvez mais um pouco, vai depender de como vai transcorrer, mas o assunto será a maneira que Deus lidar, a maneira de Deus lidar com o pecado dos cristãos. Isso é para nós uma advertência. Os nossos pecados precisam ser confessados e abandonados. Caso contrário, nós vamos responder por eles. Nós temos ouvido uma série de mensagens que a salvação é eterna. Isso dá para nós descanso, e tem que dar mesmo. Mas isso não pode nos tornar relaxados. Porque nossas atitudes hoje, as nossas atitudes, serão julgadas no tribunal de Cristo. E é importante a gente ter um viver com testemunho positivo, um testemunho santo, uma vida de santificação e consagração a Deus. Hoje nós vamos falar a última mensagem sobre a questão dos argumentos contrários. O que seriam esses argumentos contrários, irmãos, que nós temos falado aqui já 2 sábados? A salvação, ela é eterna. Aquela salvação que Deus nos deu dura eternamente. Porém, algumas pessoas, por ter um entendimento diferente, questionam. E ao questionar, apresentam versículos bíblicos para justificar diferente. E esses aspectos contrários que têm sido abordados aqui esses dias, visa mostrar algumas porções da palavra de Deus que se usa para mostrar o contrário, mas que na verdade não é bem assim. E hoje nós veremos mais alguns. Porém, antes de introduzir o assunto, antes de começar essa mensagem em si, eu queria primeiro abordar uma questão muito importante. Nós temos ouvido essas questões de salvação eterna. Essas mensagens de sábado têm sido como se um estudo, como se fosse um estudo. Nós procuramos estudar, mas ao mesmo tempo aplicar na vida nossa o que esse estudo traz de prático, de salvação, de transformação na minha vida. Não é apenas uma sala de aula, mas é uma sala de aula orgânica, que nos traz vida. É uma matéria que nos traz vida. Porém, nós vivemos no meio de vários irmãos, e nós sabemos que há muitos argumentos contrários. Há muitas coisas, muitos filhos de Deus não creem que a salvação seja eterna. Pensa diferente, crê diferente. E nessa hora, como é que a gente se comporta quando nós estamos conversando, como nós estamos tendo comunhão com cristãos, com filhos de Deus que pensam diferente? Infelizmente, irmãos, a palavra de Deus tem sido motivo de divisão entre os filhos de Deus. É triste, mas usa-se a própria palavra de Deus para dividir. As divisões entre os filhos de Deus são por questões de interpretação, doutrinas, pensamentos diferentes. Você pensa assim? Então você vai para lá e eu vou para cá. Infelizmente, é usada a própria palavra de Deus para isso. Eu me lembro de um livro que nós lemos no passado que chamava Peculiaridade, a Generalidade e a Vida Prática da Igreja. E eu nunca mais esqueci o que aquele livro abordava, porque ele mostrava o que é peculiar e o que é geral na nossa vida, na fé que nós temos. O que é peculiar
na vida cristã. Eu vou abordar aqui com os irmãos alguns pontos. O que seria peculiar? O que é peculiar? Aquilo que é o centro, aquilo que é a coluna de sustentação, aquilo que é o cerne da nossa fé. A nossa fé, ela é composta de algumas crenças na palavra de Deus, em relação à palavra, em relação a Deus, em relação a Cristo, em relação à obra de Cristo, em relação à salvação, em relação à igreja. Todos nós cremos nessas questões que estão na palavra de Deus. Por exemplo, em relação à palavra, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu tenho certeza que se você conversar com qualquer cristão aí, você não vai ter problema com isso. É ou não é? Todos os filhos de Deus falam, amém, é isso mesmo, a Bíblia é a palavra de Deus. Por quê? Porque isso é o cerne da fé. Não se tem discussão nessa questão. Com respeito a Deus, Deus é um, Deus é três, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Apesar de ter algum entendimento da Trindade aí fora, todos os filhos de Deus creem que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso também é tranquilo. A obra com respeito a Cristo, que Cristo era o próprio Deus na eternidade, mas tornou-se homem no tempo. Deus se encarnou e viveu entre nós. Isso também é tranquilo. Com respeito à obra de Cristo, tornou-se um homem quando ele se encarnou e morreu na cruz para a nossa redenção. Também você não vai ter problema se você falar isso com nenhum irmão. Com respeito à nossa salvação, um pecador deve se arrepender para crer no Senhor, para receber o perdão dos pecados, para ser redimido, para ter a sua justificação, a sua regeneração e ter a vida eterna e se tornar filho de Deus e membro do corpo de Cristo. Isso também você não vai ter problema. Se alguém vier falar para você que a salvação é pelas obras, aí eu vou ter dúvida se ele é um irmão. Tá? Aí eu nem falaria que ele é um irmão. Tenho dúvidas quanto à regeneração dessa pessoa. Mas se for um filho de Deus, a salvação é por meio da obra de Cristo também. Isso é peculiar da nossa fé, não vai ter problema. E com respeito à igreja, todos os filhos de Deus compõem a igreja. Amém. Essas questões, irmãos, são tranquilas. Eu me lembro daqueles 7 uns que a gente tem em Efésios 4, que fala: há somente um corpo, há somente um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Efésios 4. O 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Versículo 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Todos os filhos de Deus creem nisso. Nós somos um nisso. Ninguém briga por causa disso. Ninguém discute. Isso é aquilo que é comum na fé. É aquilo que é central, peculiar da nossa fé. Nós não temos controvérsias com relação a essas questões. Nós somos unânimes. Porém, as divisões, elas ocorrem com aquilo que é geral da nossa fé, não com aquilo que é central da nossa fé. Aquilo que é peculiar da fé não tem problema, mas aquilo que está na periferia, aí sim nós temos problemas. Toda essa série de mensagens que nós temos transcorrido aqui, irmãos, não é para a gente ficar conhecedores de certas verdades para discutir com os irmãos. Esse irmão pensa que a salvação é eterna até hoje. Que isso? Esse irmão não sabe nada da Bíblia. Não é para isso que nós estamos aprendendo essas verdades. É para a salvação nossa e para o nosso prosseguir. Mas nós temos também na questão tem a peculiaridade, nós temos também a generalidade da nossa fé. Por exemplo, uns filhos de Deus, alguns irmãos acreditam que o batismo com o Espírito Santo tem por evidência o falar em línguas estranhas. Falou língua estranha, então foi batizado com o Espírito Santo. Ah, não falou com língua estranha? Não, então não foi batizado com o Espírito Santo. Eu vivi nesse meio. Eu lembro disso.
Mas aí você já começa a ter problemas quando você vai conversar com alguns irmãos. Porque alguns creem dessa forma, outros não creem dessa forma. Uns acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. São os pós-tribulacionistas. Alguns outros acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Esses são os pré-tribulacionistas. E o que mais tem aí no YouTube, irmãos, são podcasts de debate. Debate de 2, 3 horas, 2 irmãos, um de cá e um de lá, e fica ali falando, e todos eles estão certos, todos eles apresentando as verdades, os versículos, para embasar a sua verdade, a sua posição. Isso não leva a nada, não leva para lugar nenhum. Uns acreditam que perde a salvação, outros acreditam que a salvação é eterna. Na verdade, nós precisamos ser governados pelo princípio de Romanos 14, que é um capítulo que todos nós deveríamos conhecer de cor. O capítulo 14 de Romanos. Eu vou ler só alguns os iniciais, os versículos do início do capítulo 14. 14:1 diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come. Por quê? Porque Deus o acolheu. Percebe o princípio que Paulo está ensinando aí? O que come não tem que discutir com o que não come, e o que não come não tem que discutir com o que come. Por quê? Porque Deus o acolheu. Se Deus acolheu, quem sou eu para não acolher? Se Deus acolheu, quem sou eu para dividir? Esse irmão pensa assim, eu não quero saber dele não. Tem irmãos que guardam o sábado. Sábado é o dia do Senhor, não trabalham de sábado. E quando você vai discutir isso, vai virar uma discussão que não vai levar para lugar nenhum. Ele diz aí, acolhei ao que é débil na fé. Alguns comem certas comidas, outros não comem certas comidas. Alguns batizam, alguns têm o batismo, só tem valor se for por imersão. Outros falam, não, batismo pode ser por aspersão, joga uma aguinha na cabeça que já está valendo. Outros falam, não vale não, só vale se afundar tudo na água e voltar. E daí você vai discutir, isso são coisas gerais, irmãos, da nossa fé. Situações, são verdades, são doutrinas que estão na periferia da nossa fé. Isso não é o centro da nossa fé, mas infelizmente é isso que causa divisão. Nós temos denominações que têm princípio de batizar apenas por imersão. Temos denominações que têm princípio, o Pentecostes, só é batizado se falar línguas estranhas. Temos denominações que têm por princípio apenas o presbitério. E assim, se vão multiplicando inúmeras denominações, o povo de Deus vai se dividindo baseado em verdades. E nós temos aprendido todos esses argumentos, todas essas porções até aqui, não para discutir. Não para isso. Tá? Nós temos aprendido isso para ter luz, para poder prosseguir com o Senhor. Muitos falam da vida da igreja, da unidade da vida da igreja, mas não têm um viver de unidade, é um viver de divisão. Apenas falam, mas não tem aquele viver. E a vida da igreja hoje, o cerne dela é justamente a unidade. A essência da igreja tem que ser a unidade. E para sermos um, nós precisamos ser gerais. Nós não podemos ser agarrados nessas coisas da periferia e ficar brigando com os irmãos. Nós temos que ser agarrados naquilo que é o cerne da verdade. Isso sim. Se alguém chegar aqui falando que a salvação é pelas obras, nós vamos ter problema. Vamos falar, não, você está errado. Mas se alguém chegar e falar assim, não, o batismo só serve se for por imersão, por que nós vamos brigar? Entende, irmãos?
Que o Senhor nos ajude e nos dê sabedoria. Lá em Romanos 14, versículo 19, diz assim: assim, pois, seguimos as coisas da paz, e também as da edificação de uns para com os outros. O que nós seguimos? As coisas da paz, e também da edificação. Nós não devemos seguir coisas que vai dar problema. Para que eu vou ficar espizinhando naquele assunto, se eu sei que o irmão pensa diferente de mim nessa questão? E eu sei que isso não é ao centro da nossa fé. Para quê? Para que eu vou ficar discutindo? Não, esse irmão tem que ver, ele tem que abrir o olho, ele tem que enxergar, ele está errado. Aí vamos entrar numa discussão sem fim. Podemos até ganhar a discussão, mas nós vamos perder o irmão. Nós temos que seguir as coisas da paz. A edificação só ocorre quando existe paz. Amém? Vamos falar dos argumentos contrários então. Existe um argumento contrário que alguns usam para refutar o fato da salvação ser eterna, que está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Eu vou ler o versículo 5, 6 e 7. O 5 fala assim, 2 Coríntios 2, 5. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Algumas versões traduzem assim, para que o mesmo não seja destruído. Aí alguns irmãos falam, está vendo? Perde. Viu? Ele vai ser consumido pela tristeza e ele vai para o inferno. Esse é um argumento usado para refutar o fato de que a salvação é eterna. Esse irmão aqui que Paulo está referindo-se na segunda carta de Coríntios, é o mesmo irmão lá da primeira carta de Coríntios. Lá no capítulo 5, havia uma pessoa lá que tinha dormido com a mulher do próprio pai. E o Paulo escreveu uma carta exortando os irmãos, falando, peraí, essa pessoa está em fornicação, está fazendo isso, e vocês estão tolerando esse tipo de coisa? E Paulo pediu para que os irmãos repreendessem aquela situação no meio da igreja, tirasse o malfeitor. Está lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2, versículo 13. Paulo pediu para que os irmãos fizessem isso, e os irmãos fizeram. De fato, aquele irmão estava em pecado grosseiro, não estava se arrependendo, ele foi repreendido. E quando ele sai, a luz brilha sobre ele, e ele percebe que ele realmente estava em pecado. E aí ele entra numa tristeza excessiva. E aí quando Paulo escreve a segunda epístola, segunda carta aos Coríntios, Paulo já muda um pouco o falar e fala assim, agora vocês devem acolhê-lo de volta, para que ele não seja consumido por excessiva tristeza. E aí essa porção consumido, ela é traduzida por pereça. Alguns podem aí argumentar que essa tristeza excessiva leva um cristão a perder aquilo que Deus deu para ele, a vida eterna que ele ganhou. E se a gente de fato não for cuidadoso, nós acabamos pensando dessa forma. Só que esse irmão, essa pessoa é um irmão. Paulo falou lá em 1 Coríntios 5,5, falou assim, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Quer dizer que ele era uma pessoa, filho de Deus. Então nós sabemos que o filho não perde. E o que seria consumido por excessiva tristeza então? Essa palavra no original é katapino, o grego. Essa consumido por excessiva tristeza tem esse significado de katapino, a palavra original. Denota o quê? Uma coisa engolida para baixo. Como um navio no meio do mar que faz assim, puxado para baixo. Isso é o sentido de estar em excessiva tristeza. Você é engolido. Você é sufocado. Você entra num buraco por causa da tristeza que você está vivendo. Esse é o sentido. E não o sentido de perecer eternamente. É o sentido de você ser sufocado por aquela tristeza.
Não é o sentido de, então vai para o inferno. Isso não é uma condição de eternidade ou não, de perdição ou não da vida eterna. E muitos filhos de Deus hoje vivem nessa condição de excessiva tristeza. Quantos filhos de Deus eu não conheço que está debaixo de culpa? Pecou, pediu perdão, mas não consegue ter paz. Não consegue cantar, não consegue ler a palavra, não consegue reunir, não consegue orar. Por quê? Tristeza. Culpado. Porque pecou, fez alguma coisa e o inimigo bombardeia a mente dele e ele não consegue sair daquela situação. Isso não é perdição da salvação. Entende, irmãos? Isso é apenas uma questão de ser consumido pela tristeza. Pessoas assim precisam de ajuda, de apacentamento, de pastoreamento, para sair desse buraco, para tocar na fonte da vida e vencer essa morte. Um outro argumento também, que é utilizado, está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Essa é uma outra porção. Diz assim, você quer, é Pedro falando das cartas de Paulo. Ele diz, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Algumas pessoas leem isso aqui, ó, aqui ó, o Pedro aqui, André, ó, o Pedro falou que tem uns ignorantes aí que usa a própria, deturpa tudo para a sua própria destruição. Deturpa a palavra e vai para o inferno. É um argumento muito usado também para refutar a verdade da salvação ser eterna. Mas não é isso que essa porção diz. De acordo com a Bíblia, irmão, perecer ou não depende de como nós interpretamos a palavra de Deus. Se eu vou perecer ou não eternamente, não depende de como eu interpreto. Depende se eu crio ou não no Senhor. Eu conheço um monte de gente que interpreta um monte de coisa errada da palavra de Deus. Mas é filho de Deus. Vive uma vida feliz, desfruta o Senhor, mas interpreta um monte de verdade de forma errada. Eu vou falar que ele vai perecer? Que ele vai para o inferno? Entende, irmãos? A Bíblia nunca faz da exposição correta da palavra de Deus uma condição para a salvação. Quer dizer que se eu estiver agora, nesse momento, expondo tudo errado aqui, eu estou levando vocês para a perdição eterna. Não é bem assim, não é isso. Tá? Não, essa questão, essa palavra para a própria destruição deles, no grego, ela tem um sentido de apolion. A palavra é apolion, que é apoleia. O que significa isso aqui? Ela é muito usada para destruição, só que significa algo que é corrompido, algo que se corrompe, se destrói porque se corrompe. Se algo é tomado de você de forma delicada, é simplesmente um ato de tomar. Mas se algo é tomado das suas mãos com força, isso trata-se de apolion, algo que é arrancado com muita força de nós. É esse o sentido dessa palavra. Alguns deturpam a palavra de Deus, igual deturpava os escritos de Paulo, deturpava tudo aquilo. É como se algo é arrancado às forças das mãos da pessoa. E assim, essas pessoas, quando fazem essa abordagem toda errada, elas não estão edificando. Não está trazendo edificação. Está trazendo a destruição da obra de edificação. Entende? Mas não é uma questão de eternidade. É apenas destruindo o que está sendo, o que era para ser edificação. Se você está sendo edificado, você não está sendo destruído. Mas se você está sendo destruído, não há edificação. Então, se alguma palavra é trazida, eu chego aqui, começo a mudar, começo a ensinar diferente, começo a torcer as palavras, eu vou causar um dano nos irmãos. Vou destruir, eu vou arrancar com força a edificação que poderia estar havendo, entende, irmãos? É esse sentido, e não no sentido que eu vou jogar todos vocês no inferno. Quantos filhos de Deus, irmãos, não conseguem avançar porque interpreta errado? Pega as verdades, interpreta tudo errado, não consegue ter um relacionamento com Deus porque interpreta tudo errado.
Eu falo por experiência própria. E essa questão da salvação foi uma das coisas que marcou a minha vida. Eu já falei isso aqui. Eu não conseguia ter relacionamento com Deus porque Ele era bravo. Estava com o chicote esperando eu pecar para me bater e me jogar no inferno. Aí quando eu pecava era uma tribulação. E quando eu pedia perdão, sentia, agora eu estou bem, pedi perdão. Até o próximo pecado. Aí vinha de novo a acusação, Deus vai me castigar, Deus vai me mandar para o inferno. Era assim, uma montanha russa, o meu relacionamento com Deus. Entende? Por interpretar, por não ter visão, por faltar clareza em algumas verdades, muitos não conseguem avançar. Eu acabei de falar aqui, irmãos que estão debaixo de culpa, não crê que foi perdoado, porque acha que para ser perdoado precisa mudar algumas coisas, tem que parar de fazer certas coisas, não consegue ver que primeiro se arrepende, confessa. Eu acho que vocês também conhecem irmãos dessa forma. Uma vez eu fui ter comunhão com um casal, e tudo que eles me apresentaram de dificuldade, eu ficava assim, era usar uma bermuda, era ver um futebol na televisão, era uma coisa assim, mais simples, corriqueira do mundo. E isso para eles era um problema. E eu falava, Senhor Jesus, que dificuldade desse casal de avançar na fé. Não pode pôr uma bermuda, não pode jogar um futebol, porque é pecado, porque vai estar debaixo de condenação de Deus. Percebe como por não conhecer certas verdades não consegue avançar na carreira? É isso que essas pessoas faziam com os escritos de Paulo, deturpava tudo para a própria destruição deles, não conseguiam prosseguir na carreira e na fé cristã. E o terceiro e último argumento, são só 3 argumentos, esse último é um pouquinho mais longo. Esse terceiro argumento diz o seguinte, ele está baseado em Hebreus 10, 26, que é uma mensagem, é uma porção também que há muita dificuldade de compreensão. Vamos ler do versículo 25 até o 29, mas o versículo em questão é o 26, tá? Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? É o versículo 26 que diz: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Aí muitas pessoas falam, você vai viver em pecado para você ver, você vai para o inferno. Aqui está escrito, Hebreus 10, 26, se você viver em pecado, não tem mais o que fazer para você, você vai para o inferno. Percebe? Muitos usam essa porção para argumentar, para falar, não é eterna não, vive em pecado para você ver. Você vai ver aqui, aí pega o versículo e fala, só tem uma expectação de juízo para a sua vida. Aí, irmãos, como é que se explica uma coisa dessa, né? Como é que a gente pode ajudar? Primeiro que precisa de revelação, é o primeiro ponto. É Deus em quem revela certas coisas, quer dizer, as coisas da palavra, as verdades da palavra. Nós precisamos ter paciência, nós precisamos ter misericórdia, nós precisamos ter amor para falar com os irmãos. Porque esse ponto aqui não está no centro da fé, isso aqui está na periferia da nossa fé. Nós não vamos brigar por isso, mas nós precisamos ter clareza, para não ser enganado o contrário. Às vezes a gente peraí, não é que ele tem razão mesmo, a gente acaba sendo feito a nossa cabeça. Aqui dá a entender, quando você lê esse versículo, que o cristão que vive de forma deliberadamente pecando,
não tem mais o que fazer para ele. Não, esse irmão vai para o inferno. Não tem mais sacrifício para ele, não. Mas interessante é o seguinte, vamos considerar aqui umas questões. Primeira coisa que nós precisamos, conversar é a palavra deliberadamente. A porção aí fala, se vivermos deliberadamente. O que seria? O que é deliberadamente? Se você der um Google aí, procurar na internet o que é deliberadamente, você vai ver que é conscientemente. Você vai ver que é com intenção. Você vai falar, então tá certo. Vive assim, então vai para o inferno mesmo. Está vivendo, sabendo mesmo. Mas será que essa palavra é só isso mesmo? Conscientemente? Todos os dias nós pecamos, é ou não é? Todos os dias nós pecamos. E quantas vezes nós pecamos de forma inconsciente? Pouquíssimas pessoas, ou pouquíssimas vezes nós pecamos inconscientemente. Mas muito pouquíssimo, mas muito pouco. Os nossos pecados são cometidos com consciência. Nós sabemos que pecamos. Paulo fala lá em Romanos 7, pois nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Não compreendo, porque eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ele sabia que aquilo estava errado. Ele tinha consciência de uma luta interior. Ele vivia um conflito interior. Por que vive conflito? Porque sabe que está errado. Se nós pecássemos sem saber de nada, estava bom demais, Eu não sei de nada, não estou nem um pouquinho acusado, não sinto nem um pouquinho de remorso. Mas a gente sente mal porque nós sabemos que aquilo é errado. Então, se nós pegarmos essa palavra de Hebreus 10, 26, que fala, porque se vivermos deliberadamente em pecado, não resta mais sacrifício, então aqui, não tem ninguém aqui que vai ficar eternamente com o Senhor. Porque nós todos pecamos conscientemente. Por isso que todo dia a gente ora, se arrepende, confessa, Senhor, pequei, eu briguei com o Maurão, eu falei alto com o Maurão, eu menti para o Luiz Fernando, Senhor, me perdoa. A gente sabe o que a gente fez. Por isso que nós precisamos confessar os nossos pecados. Mas isso aqui não é isso que deliberadamente quer dizer, se é consciente ou não. Se assim fosse, todos os cristãos iriam perecer. Todos os cristãos iriam perecer. Então deve ter algo mais nessa palavra. Uma segunda questão que nós temos que considerar aqui é que esse versículo 26, ele começa assim, por quê? E não é um porquê perguntando, é um porquê emendado, é um porquê junto, é um porquê de resposta. Ele fala assim, porque se vivermos deliberadamente e tal. Então ele está respondendo a alguma coisa. Deve ter acontecido alguma coisa nos versículos anteriores para que o 26 começasse respondendo alguma coisa, entende? O que ele está respondendo? Ele está respondendo o versículo 25, que diz, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, não tem sacrifício pelos vossos pecados mais. Por que nós não devemos deixar de reunir? E por que nós devemos admoestar uns aos outros? Porque quando nós pecamos deliberadamente, depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados. Nós temos que perceber o seguinte: deixar de reunir e pecar deliberadamente está ligado nesse versículo. Deixar de reunir e pecar deliberadamente está ligado nessa porção. Por um lado, nós não devemos deixar de reunir. Por outro lado, nós não devemos pecar deliberadamente. Se nós nos reunimos, então nós somos os que não somos os que pecam deliberadamente. Se nós habitualmente deixamos de nos reunir, somos aqueles que vão pecar deliberadamente.
Então aqui o autor aos Hebreus associa o deixar de reunir ao pecar deliberadamente. Isso aqui é a carta para os Hebreus. Alguns acreditam que foi Paulo que escreveu, apesar disso não estar claro aqui. Nós até entendemos que possa ter sido o apóstolo Paulo que tenha escrito, alguns outros pensam que são outras pessoas. Mas ele estava escrevendo para os Hebreus. E agora vem um terceiro ponto que nós temos que atentar nessa porção. O contexto do livro de Hebreus. Quem são as pessoas que receberam essa carta? Quem são as pessoas referidas nesse livro? Quem eram os hebreus? Eram os judeus que haviam crido. Não eram os gentios que haviam crido. Eram os judeus que creram no Senhor Jesus. Então, o livro de Hebreus foi escrito para esses judeus que creram no Senhor Jesus. E a posição dos judeus, irmãos, ela é diferente da posição dos gentios. Por quê? Os gentios, eles têm apenas, quando eles convertem, crê no Senhor, só tem uma posição, a celestial, a espiritual. Agora o judeu, ele tem a posição celestial e ele também tinha a posição terrenal. Por exemplo, quando você fala para um gentio assim, volta para o Santo dos Santos, o que você entende? Volta para o Santo dos Santos, vai para a presença de Deus. Na hora você fala, preciso voltar para o meu interior, para o meu espírito, não é? Onde é que está o Santo dos Santos hoje? No meu espírito, então preciso voltar, porque o Senhor me perdoa, vou invocar o Senhor, vou diante de Deus. Mas se naquela época você falasse isso para um judeu, ele ia pensar assim, um judeu cristão, tá? Um judeu que creu. Ele ia pensar assim, qual o Santo dos Santos? O do meu interior ou lá do Monte Moriá, lá no templo? Porque isso aqui foi escrito antes da destruição do templo. O livro de Hebreus é em torno de 64 a 68 a.C. E no ano 70 é que o templo foi destruído. Então quando falava para um judeu que havia convertido, volta para o Santo dos Santos, ele ficava assim, mas para onde que eu volto? Então eu vou voltar lá para o Monte Moriá? Ele tinha um aspecto celestial e ele tinha um aspecto terreno. Então essa passagem, essa porção é para esse tipo de cristão, um cristão judeu, que tinha uma bagagem religiosa muito grande. Uma carga religiosa muito grande. Os judeus cristãos têm o Santo dos Santos no céu, mas tem o Santo dos Santos na terra. Tinha, né? Isso aqui é na época. Nós, os gentios só tem o Santo dos Santos, que é a realidade. Nós não vivemos aquela realidade da lei, como os judeus viveram. Para os judeus, eles tinham tanto o Novo quanto o Velho Testamento. Eles tinham uma realidade do Novo e guardavam muita coisa do Velho Testamento. Quando você falava de perdão de pecados para um judeu, ele já pensava em sacrifício, oferecer o animal, percebe? Levar lá para o sacerdote. Ele tinha aquela bagagem. O cristão não tinha isso. E essa carta, ela está ligada, escrita para os judeus que creram. Então naquele tempo, os judeus que creram, eles não podiam ter as duas coisas ao mesmo tempo. Eles não podiam continuar indo para Cristo para sacrifício dos pecados e ao mesmo tempo pegando um cabrito e levando lá para o templo para oferecer. Não podia viver nessas duas realidades. Entende, irmãos? Eles não podiam, ao mesmo tempo ir na presença de Deus, ao mesmo tempo querer entrar lá no tabernáculo, oferecer aquilo já tinha passado, porque eles eram cristãos que haviam crido, mas havia uma mistureira, um vai e vem. Quando um cristão gentio, quando ele abandona o Senhor, para onde que ele vai? Vai para o mundo. Um cristão judeu, quando ele abandonava o Senhor, ele ia para onde? Ele ia para a lei, ele ia para as tradições. Então ele achava que ainda estava bem, entende? Os irmãos percebem o que eu estou querendo dizer? Quando a pessoa que não tem essa bagagem religiosa abandona o Senhor, ela vai para o mundo. Mas quando você está falando de um judeu que tem toda aquela história de Moisés na vida dele, quando ele abandonava o viver da reunião da igreja, ele ia para o judaísmo, ele ia viver aquilo de novo e achava que estava bem. E aqui o autor está escrevendo para esse tipo de filho de Deus. Essa carta dos hebreus, foi escrito para os judeus, para que eles abandonassem o judaísmo de vez.
Essa carta foi escrita para os cristãos judeus, para eles largarem toda aquela tradição de vez. Larga, sai disso, abandona isso. É esse o pano de fundo da carta do livro aos Hebreus. Então, quando aqui fala que não deve deixar de reunir, não significa que a reunião dos cristãos vai salvar ou vai levar para o inferno. Não é isso que está dizendo, irmão. Se você não vier mais na reunião, você vai para o inferno. Não é isso que aqui está querendo dizer, tá? A reunião torna, a nossa reunião torna uma expressão da nossa atitude para com Deus, isso é fato. Mas naquele tempo, quando um judeu deixava de ir nas reuniões da igreja, pode olhar que ele já está no judaísmo. Pode olhar esse irmão, cadê o irmão tal? Ah, não sei, parou de reunir. Pode olhar que ele está lá oferecendo um sacrifício, voltando às práticas da lei, e na cabeça dele está tudo bem, ele está servindo a Deus, percebe? E o autor da carta aqui está escrevendo, advertindo esse tipo de irmãos, tá? Então, voltando aqui, Hebreus, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, o versículo 26 de Hebreus 10 fala: se a gente vive pecando de forma deliberada, depois de ter recebido pleno conhecimento, aqui não diz depois de ter sido regenerado, aqui não diz também depois que os nossos atos pecaminosos foram purificados. Se dissesse isso, então, estaria ligado à nossa conduta. Pecar deliberadamente estaria ligado à minha conduta. E o que o autor da carta está enfatizando aqui não é a conduta de viver de forma deliberada em pecado. É uma conduta em relação às verdades de Deus. É difícil compreender isso. É sensível perceber isso. Eu tive que ler essa porção várias vezes e eu não sei nem se eu vou conseguir passar para os irmãos do jeito que eu estou querendo passar. Mas aqui viver pecando deliberadamente não diz respeito às atitudes de pecados, diz respeito a um princípio da verdade que a pessoa não segue mais, que é esse exemplo que eu estava dando do judeu. Então, pecar deliberadamente aqui não quer dizer com as transgressões do nosso viver cotidiano, é pecar contra a verdade. Não é um pecado de comportamento, mas é um pecado doutrinal, relativo à crença. E é interessante, os cristãos judeus, irmãos, estiveram envolvidos com o judaísmo durante muitos anos, praticamente a vida toda deles. Aquilo era muito forte. Agora, se algum cristão desse judeu desejasse voltar para o judaísmo, ainda quisesse ter o cristianismo e quisesse ter também o judaísmo, já não tinha mais sacrifício para os pecados deles. Não tinha mais o que fazer. Não tinha o que ser feito. Por isso que o versículo 26 fala: já não resta sacrifício pelos pecados. E alguns pensam que isso implica perdição. Hebreus 7, olha que interessante, alguns versículos que tem no livro de Hebreus. Hebreus 7, 27, a parte final do versículo, Hebreus 7, 27, diz assim: porque fez isso uma vez por todas, para si mesmo, quando a si mesmo se ofereceu. Olha só, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Hebreus 9, 12, parte B. Entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Uma vez por todas. Hebreus 9, a partir do versículo 25 em diante, olha que interessante. 9, 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. 26. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E o 27, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez e depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação.
Essas porções aí citam 2 vezes a palavra uma vez, muitas vezes. Outras vezes cita a palavra uma vez. Você percebe a repetição? Muitas vezes, uma vez, uma única vez. É isso que o autor da carta do Hebreus está enfatizando. É uma única vez. É um sacrifício. É uma obra de justiça. Não tem como fazer de novo. Muitas vezes, uma vez por todas. Percebe, irmãos, o sentimento? É só uma vez por todas. Você já viu quando alguém chega para você e fala assim, ó, vou te dar esse aqui, é o último, mas é o último mesmo. O que você entende? Que se não tiver mais, acabou. Se eu perder aquilo, acabou. Ó, é o último, hein? É o último. Sabe aquela coisa que você enfatiza? É o último, não perde não, que é a última. Ou perdi, não, é o último. O autor escreveu essa carta para os judeus falando assim, ó, sacrifício, acabou, é só um. Acabou, não adianta você querer voltar lá, levar o bode, o boi, é um só, acabou. É uma vez, uma única vez, aí está cheio de uma única vez, muitas vezes no sentido de só isso, acabou, Cristo cumpriu. Percebe, irmão? Esse é o sentimento. Por isso que fala, se você para de congregar, volta à prática daquelas coisas do judaísmo, você está quebrando uma verdade. Não tem sacrifício mais para você. Você está voltando para o judaísmo para quê? Você vai levar um cabritinho lá para quê? Você vai levar um boi para oferecer para o sumo sacerdote para quê? Não tem sacrifício para o seu pecado. Em outras palavras, o sacrifício já está feito. É isso que o autor queria dizer. Não que você vai para o inferno. Não é essa a conotação. Percebe, irmão? Por isso que o versículo fala, já não resta sacrifício pelos nossos pecados. Então, quando um judeu achava, olha só, um cristão judeu que converteu, quando ele abandonava o Senhor, o cristianismo, a fé que ele tinha, ele ainda achava que poderia continuar bem praticando as doutrinas da lei. Ele vivia bem com aquilo, oferecendo sacrifício, voltando às práticas antigas, aquilo que o Senhor já tinha cumprido e abolido, eles achavam que poderia voltar. Aí o autor da carta fala, peraí, não tem mais sacrifício pelos seus pecados. Já tem, já foi. É de uma única vez. Essas 3 porções, irmãos, são utilizadas por muitos para falar, não é eterno. Mas se nós tivermos comunhão com um coração aberto, um coração de edificação e brando, a gente consegue ajudar muitas pessoas. Mas aí o Senhor é que tem que criar esse clima, né? Nós não podemos ser incisivos, brigões, né? Você está errado. Se entrar por esse caminho, irmãos, nós não conseguimos edificar e ajudar ninguém, não. Eu vou parar por aqui, já terminei. E é importante que daqui para frente, as mensagens que nós vamos abordar, elas vão mostrar algo diferente de tudo que nós ouvimos até aqui. Talvez você até vai pensar assim, os irmãos estão desconstruindo tudo que eles falaram. Vai tudo para o inferno. Porque nós vamos falar como Deus vai castigar os filhos de Deus na era vindoura, no reino. Como Deus vai julgar no tribunal de Cristo. Como o Senhor vai puxar a orelha, como o Senhor vai punir. Não é só perder o reino, é também ser castigado. Aí você está ouvindo tanta mensagem de salvação eterna, falando, está muito bom esse negócio, agora vai ficar ruim? Não sei. Mas não fica desanimado não. Nosso intuito, irmãos, é mostrar que o nosso Deus é amoroso e graça. Mas quando Ele voltar, Ele será justiça. Então hoje é o tempo da gente correr para o trono da graça, para alcançar a misericórdia. Porque em breve o Senhor será juiz. E nós estaremos no tribunal de Cristo. Ali é tribunal. Ali a coisa é séria. E o Senhor vai disciplinar o Filho de Deus que não tem compromisso ou não teve compromisso com Ele. E é bom que a gente acaba se despertando para isso, porque a gente fica muito relaxado na nossa vida cristã. Que o Senhor nos ajude. Feche os olhos, irmãos, vamos fazer só uma oração para a gente terminar. Senhor, nós te agradecemos por todo o teu amor e graça, por toda a sua misericórdia, por tamanha salvação que o Senhor preparou para nós, e por essa salvação que o Senhor deu para nós. Hoje nós temos a vida de Deus no nosso interior, essa vida que irá nos acompanhar para sempre, vida que nos conduz aqui nessa terra de trevas.
uma vida de luz que nos dirige o caminho, nos ajuda a viver aqui em santificação, uma vida que nos ajuda a viver com clareza. Oh Senhor, como somos gratos a Ti por isso. Não deixa nada vir atrapalhar a nossa fé, nada nos distrair da nossa carreira, nos ajuda a correr olhando firmemente para Ti. Não deixa a pressão do mundo, não deixa as tribulações à nossa volta sufocar essa vida em nós, não. Nos mantenha cada vez mais claros, cada vez mais Te amando e cada vez mais deixando esse mundo para trás, porque em breve nós estaremos diante do Senhor para sermos julgados por Ti, e nesse dia nós queremos ser aprovados. Então agora é o momento do Senhor ganhar o nosso coração, lavar o nosso viver e nos tornar dignos cada vez mais de Ti. Muito obrigado porque o Senhor ainda insiste conosco. Nós oramos crendo em nome de Jesus. Amém. Amém.